É isso aí, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal React com FB Vascão. Vamos juntos agora falar de Vasco. Hoje, neste vídeo, eu vou trazer uma entrevista direta do Pedrinho na SPN. Ele vai falar sobre o Verratti. Fica, sai. Será que realmente os jornalistas acertaram quando disse que o Verratti quer ir embora para o Cerro Porteño? Vamos ver se realmente eles acertaram. E sobre o Brenner, será que o Brenner vem? Vamos ver o que o Pedrinho, nosso presidente, vai falar diretamente à SPN, mas vamos ouvir as opiniões da bancada, dos comentaristas da SPN e principalmente o Duzinho, que me chamou muita atenção. Bem coerente no que falou, e eu também vou dar minha pitada em cima dos comentários da bancada. Vamos juntos, segue o vídeo, vamos ver o que a SPN vai falar. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, claro. Só vou pedir para você realmente me seguir se você gostar do meu conteúdo, tá bom? Vamos juntos. Pega essa chuva de vento, você não adianta nada. Bom, assuntos aleatórios, estávamos no YouTube com assuntos aleatórios, estamos vários companheiros. Falamos de harmonização facial. Falamos de harmonização facial, implante capilar, bigode chinês. Você que perdeu, perdeu, viu? Mas a gente promete no próximo bloco voltar a falar desses assuntos. Vamos falar agora, falar em implante capilar, né? Vamos lá, vamos falar de Vasco, que o Vasco está precisando de uma injeção financeira, né? Vamos lá, um implante. Ai, meu Deus do céu. Depois eu sou o culpado. Depois, vamos assim, depois eu sou o quinta série aqui, né, do negócio. Muito quente. O Vasco está precisando aí de uma injeção, né? Está precisando de uma harmonização de elenco, não é verdade? Não tá? Precisa. Ai. E o Brenner pode ser uma harmonização de elenco, né? Vamos fazer o seguinte, o Pedrinho... O Pedrinho conversou com a Roberta Barroso. Vamos ouvir como é que foi o papo. Ele falou sobre o Verratti, falou sobre Brenner. O papo foi bom demais com a nossa Roberta. Vamos lá. Olha o trovão, rapaz. Faltou até a luz aqui já, hein? Foi embora. Galera, o Pedrinho vai falar, tá bom? Ele vai dar a entrevista dele. Vamos prestar atenção, prestem bem atenção de como o Pedrinho vai falar sobre o Verratti. E tire suas conclusões. Tire suas conclusões, tá bom? Meu sobrinho chegou aqui. Tô gravando, tio, tá gravando, tá? Não fala nada não, tá bom? Vem cá, dá um alô pro Vascão aqui, dá um alô pra galera aqui. E meu sobrinho aqui, ó. Dá um alô e fala aí, Vascão, Vascão da Gama. Fala aí, galera. Vascão da Gama. Faz o legalzão, vai. Fala, Vascão. É isso aí. Agora vai lá que o tio tá gravando, tá bom? Vai. Não fala não, tá? Então é isso, galera. Preste atenção no que o Pedrinho vai falar, porque as pessoas têm mania de deduzir ao contrário e prejudicar até mesmo um comentário e nos fazer pensar ao contrário do que foi falado. Então, no vídeo anterior que eu gravei antes desse, eu vou deixar no final do vídeo, vocês assistam. Eu fiz um desabafo a respeito do que os comentaristas andam fazendo, principalmente no YouTube, né? Distorcem tudo, nos enganam, mas enfim, vamos ver o que Pedrinho falou aqui e tire suas próprias conclusões. Vocês formalizaram ali uma proposta pelo atacante Brenner? Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti. Ela não chegou para o Vasco. Então eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. Então, para mim, não tem nada ainda. Para mim, o Verratti faz parte do planejamento de 26, como nós fizemos. E se você me perguntar o que mais me chateia e entristece,
é saber que, por ideologia política do clube, muitas pessoas torcem contra. Fale E isso eu no meu nunca vou vídeo, entender. tá? Eles torcem para que Vejam no as final contratações dêem errado do que vídeo. você faz. Eles torcem para você não passar Assistam de fase, depois, tá? E torcem Bem mesmo. interessante. Então isso eu nunca vou entender como um vascaíno, dentro da política do clube, torce contra o clube. Verdade. Então, assim, a política do Vasco ela é muito doentia. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a mesmo? Base 44. Ah, do Vasco. Então, galera, eu vou dar vou fazer o meu comentário em cima do que o Pedrinho falou, tá bom? Vou ser curto, grosso e rápido aqui. O Pedrinho em nenhum momento criticou o Verratti. O Pedrinho em nenhum momento disse que quer desfazer do Verratti. O Pedrinho em nenhum momento disse que pretende vender o Verratti para o Cerro Porteño. Ou seja, Pedrinho, ao contrário, disse que se o Verratti receber uma proposta, o Vasco ainda não sabe. Ou seja, se o Verratti for sair do Vasco, ele só vai sair se ele quiser. Ou seja, o Pedrinho demonstrou total interesse em querer continuar com o Verratti, porque tem mais um contrato, tem um contrato até o final do ano. E mais, o Verratti é muito importante para o Vasco, o Pedrinho sabe disso e ele não pode sair assim. O Pedrinho mandar ele embora assim como não estivesse fazendo questão do Verratti no clube, é como ele estivesse cuspindo no prato que comeu, porque o Verratti ajudou demais o Vasco desde quando chegou. Só que no final de 2024 para cá, ele foi começando a perder um pouco aquela importância que ele tinha, e quando o Diniz chegou, o estilo de jogo do Diniz não favoreceu mais o Verratti. Beleza, e o Vasco estava preso àquele estilo de jogo do Verratti. Mas o Verratti em campo, o Diniz tem que entender que quando ele for jogar como titular ou entrar, o Vasco vai jogar como jogava antes. E o Vasco era terrível, o Vasco era forte, os adversários temiam quando o Verratti, quando o Vasco jogava naquele esquema de bola, os zagueiros ficavam desesperados. Você imagina, faltando uns 10 minutos aí de um jogo importante e o Verratti entrar e o Vasco jogar todinho pro Verratti, só enfiar a bola para dentro da área, uma hora vai sair o gol. Então, vamos tomar cuidado com os comentários, como eu falei no final do vídeo, assistam. Vocês vão ver o desabafo que eu fiz, porque teve muitos canais de YouTube que falaram que o Verratti já estava saindo, que o Verratti não ficaria mais no Vasco, até cravaram, entendeu? E se o Verratti ouviu proposta, como o Pedrinho falou, ele ainda irá conversar com o Pedrinho. O Pedrinho deixou bem claro que conta com ele. E mais, ele falou que o Verratti tem 37 anos e é difícil um clube fazer um investimento de jogador com 37 anos. Isso é verdade. Não é? Os times gostam de investir em jogadores jovens que podem render lá na frente uma boa grana financeira, uma boa quantia financeira. Enfim, essa foi a minha visão. Falei só um pouco, tá? Para não ficar muito alongado. Vamos ver agora o que a bancada vai falar. E vocês vejam como cada um entende do seu jeito, né? Cada um entende os comentários de um personagem sobre um outro personagem. E eu amei o que o Zinho vai falar. Depois que o Zinho falar, também vou dar mais uma palpitada aqui e falar sobre o que ele disse. Vamos assistir. Continuação. Do Santos, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, é isso aí, tem um monte. E essa coisa de política dentro do clube, ideologia política dentro do clube, os caras torcendo contra para dar errado, para depois assumir, para a oposição chegar. Isso aí é mais velho que andar para frente. Infelizmente, atrapalha muito, sempre atrapalhou. Pedrinho não começou ontem no futebol também, exatamente, né? Exatamente. Isso é mais velho do que andar para frente, e todo mundo que assume essa bucha aí, de ter um cargo de direção, presidência de clube, já sabe que vai ter que lidar com isso. Agora, aqui sem juízo de valor, se tá certo, tá errado, mas tem um recado aí pro Verratti. Ele mandou um recado. Não, e é um recado, William, e também mostra que o Vasco tá disposto a negociar. Se o Cerro quiser levar, oferecer um contrato de 3 anos. Futebol é assim. Hoje não faz sentido Isso é futebol. O Vasco oferecer um contrato longo ao Verratti. O Verratti tem 37 anos, é um jogador que está em fase final de carreira, e um clube em dificuldades financeiras como o Vasco não justifica chegar lá, vamos cobrir, vamos renovar o contrato do Verratti. Ainda tem mais uma temporada para cumprir, mas se chegar a proposta, o Vasco entender que o atleta quer sair, claro. O Pedrinho já deu a letra. Portas abertas, o Vasco caso ele não queira deve sair. colocar grandes empecilhos. Não farei, não é que não farei esforço, mas demonstrou interesse. Citou ali, 37 ficar. anos. Entendeu? Então, assim, Pedrinho não tem demonstrou proposta, interesse que o ele Verratti faz fique. parte dos nossos planos, o Vasco está pensando nele agora para 2026, mas se vier uma proposta tal,
não vai ter esforço para que ele fique. Não vai ter assim, uma contraproposta muito alta. Não, o Pedrinho não falou isso, não. Foi isso que eu entendi. Mas é coerente com a política do Vasco Claro, claro, O claro. Admar Lopes. Não, o Pedrinho não disse que não vai fazer esforço para que o Verratti fique. Ele disse que se for a vontade do Verratti sair, ele vai respeitar. Mas é claro que se o Verratti falar que quer ficar, o Pedrinho vai fazer total esforço para ele ficar, porque o Pedrinho demonstra que gosta do futebol do Verratti, tá bom? Para vocês verem como é o entendimento das pessoas. Mas ele tá tentando entender também, né, Eder? Ele tá deixando bem claro aí que entendeu mais ou menos isso. Lopes deu uma coletiva essa semana dizendo a prioridade do Vasco é baixar a folha salarial. Tá. E o Verratti hoje tem um dos maiores salários do elenco. E hoje o Verratti perdeu o status de titular. Sim. Mas ainda eu considero o Verratti um jogador importante. Mesmo Sim, no com banco, certeza. o Verratti fez a diferença na reta final. Marcou golzinhos importantes ali contra o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, um jogador com as características dele para o jogo aéreo, mesmo no estilo do Fernando Diniz, Decide, bom ter no Verratti elenco, decide ainda tem jogo, utilidade. Mas a pergunta é, Verratti, você aceita ficar no banco? É isso. Precisa ver isso? É isso aí. Outra. O Zé Elias vai falar sobre isso. Eu já vou responder, tá bom? O Verratti aceita ficar no banco. O Verratti prefere ficar no Vasco na condição que está e sem sair do Vasco, mesmo no banco, porque ele ama o Vasco, ele quer ficar no Vasco. Então já estou respondendo a pergunta do Zé Elias. Isso fica bem claro quando ele era titular, eles vão comentar sobre isso, e o Verratti não fez tumulto para não sair para não querer ser banco. Vocês são prova disso. Então, o Verratti é um jogador muito importante. E respondendo a pergunta do Zé Elias, o Verratti sim fica no banco e ele prefere ficar no banco, estar dentro do Vasco do que ir pro Cerro Porteño e jogar como titular. Eu tenho certeza disso. 37 anos, eu acho Esse é o difícil o negócio. cara querer ficar no banco. Mas ele foi... Ele quer jogar, porque faltam poucos Mas anos está pra muito ele parar claro de que jogar. no planejamento do Vasco é ter o Verratti, mas é Verratti banco, hein? Mas o Verratti... Pelo e segundo até semestre. pela Um grande do time Brenner, tem que ter um né, grande que jogador no trabalhou banco também. com o Fernando Diniz no São Paulo. Se eu não me engano, foi o próprio Diniz que o puxou, né? Ryan vai ser Brenner vendido, trabalhou filhão. com o Diniz no Foi. Fluminense, depois do Fluminense o Diniz valorizou ali quando o Diniz estava. Ryan vai o ser Brenner vendido. fez talvez o melhor ano da Verratti carreira vai em embora. 2020. O ponto é, o Verratti foi uma liderança positiva para o Vasco, Tá. mesmo no banco, o tempo inteiro ali, se portando como um capitão de fato. É um jogador que, para segundo tempo, num cenário de um jogo mais amarrado, ainda funciona. E tem jogadores como o Piton, que é ali aquela jogadinha já conhecida do cruzamento da esquerda para o centro da área. É um jogador que, caso ele continue no Vasco, ele pode se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história. O Vila Doniga, que é o maior, tem 83, Eu o Verratti torço por tem isso. 60. Se Verratti mantiver a merece. média dele, ou se fizer os mesmos gols da temporada passada, o Verratti vai se tornar o maior Mas Não, vai ter que Mas fazer ele- 23. Como é que ele vai fazer 23 gols sendo banco. reserva? Isso que a pergunta é essa. Como é que você vai ter uma Como é que ele vai regularidade chegar dessa se nesse você ponto não sendo joga? reserva? Mas o Verratti também pode retomar a posição de titular. Pode se colocar na briga. Você está dizendo que o Ryan pode sair. É isso aí. E há a possibilidade do Ryan sair. Se não Entendi. sair agora, o Ryan tem mercado no meio do ano. E mesmo chegando E aí o Brenner, fica o Brenner. é disputa por posição. Então eu vejo que da parte do Verratti também, E ele o pode e o enxergar. Verratti. Legal, estão me oferecendo mais anos de contrato lá, mas eu tenho a oportunidade de fazer história aqui no Vasco. De ganhar um título, quem mas sabe, aí- e até mesmo se tornar o maior artilheiro estrangeiro do clube. Mas eu não sei, vou te perguntar. Aí é uma questão de negociação também com o Vasco? Do próprio Pedrinho falou, opa, peraí, se o cara é importante e tem mais um ano, vem cá, Verratti, vamos jogar mais um aninho? Para tentar convencer o jogador a tirar um pouco dessa vontade de querer jogar? Mesmo ele já falando, né, um jogador de 37 anos, ninguém vai comprar um jogador como esse e tal. Mas aí eu não seria prudente da parte do Vasco, Zé, nesse momento financeiro, oferecer mais um ano de contrato para um jogador de 37. E por que seria prudente ele não querer jogar no Cerro ganhando não. 3 anos de contrato? Ele pode ir. E o Pedrinho deixou Eu isso claro. respondi isso. Você quer ir? Comunique a diretoria que o Vasco não vai fazer não vai colocar esforço. barreira para você sair. E é do jogo. O que o Vasco não pode permitir, e o Pedrinho nesse ponto foi sensato, o Verratti está saindo porque o clube quer, ou porque não interessa o estilo de Verdade, jogo do não é Diniz. isso não. O Vasco, na condição que está, não pode descartar o Verratti dessa Claro que maneira. não. Agora, se o jogador quer sair, é um desejo dele... Não, mas o tudo bem. Vasco não está descartando o jogador.
Quem tá negociando é o jogador. Não, sim, mas é exatamente isso. O que o Pedrinho deixou claro é que tá no planejamento. Tá aqui. Agora, se ele quer ir embora... Mas seria A Verratti fica, afinal de tudo, o Verratti se alguém fica. lá dentro levantasse a mão e falar, olha, o Verratti aqui não é mais útil, não queremos mais o jogador. Porque o Verratti, na temporada passada, foi artilheiro do Vasco, Sim. entregou 27 gols, na outra temporada foram 23, então é um jogador que, por mais que não seja titular hoje e tenha 37 anos, nunca faltou dedicação. Era o que a gente estava falando do Gerson. Jogava todas até ir para o banco. Sim. Liderança positiva. Não criou caso no banco. Não criou caso. Então, é verdade. de comportamento, Isso conta muito. de ser um cara ali e que tem identificação com o Verratti é torcedor, pagatão, o Vasco não tem direito de Entendeu? chutar o Verratti e aí a diretoria está sendo responsável. Então, o Vasco Eu não tá acredito chutando no Verratti, não tá eu acontecendo. acredito. Mostrando Não tá que o acontecendo. Verratti está no planejamento. Agora, se for um desejo do Verratti sair, até por essa boa relação que ele construiu, sai. Deixa eu ouvir o Zinho aqui. Tem uma Ah, enquete, Zinho é inclusive, no YouTube demais, sobre o cara. O Verratti. Zinho vai você fazer tem um que sair, você tem comentário que ficar. excelentíssimo. Não, é rapidinho. Joga pro Zinho, então. Quer colocar pimenta, joga pro Zinho. Zinho gosta de pimenta. Não, o vovozinho já passou essa situação como eu passei, mas o vovozinho, pela experiência, também sabe as incoerências do futebol. Eu não estou dizendo do Pedrinho, estou falando de uma forma geral. Olha, nós contamos com ele, mas se vier uma proposta, pode ir embora. Que na realidade essa é Não, a foi minha bem isso impressão. não. Foi não percebi isso não. E até pro Zinho analisar isso aí, até vai a pergunta. Não percebi Zinho, isso não, Tazelli. Se vem uma proposta, vale a pena o Vasco fazer algum tipo de esforço para permanecer com o Verratti? Ou se vier a proposta, beleza, estava nos planos, mas veio a proposta, a gente não vai cobrir, tchau. Eu acho que o Pedrinho foi muito direto, objetivo, ele é diferente da maioria dos dirigentes, né? Verdade. Eu particularmente admiro muito a conduta, né? Eu joguei com o Pedrinho, conheço ele desde garoto, né? Um cara muito sério, muito correto, e ele não tem meias palavras. E às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu não acho que ele chutou o Verratti ali. Claro que não. A Roberta Barroso, brilhante, como sempre, faz uma pergunta para ele. Poxa, tem uma notícia aí que o Cerro está interessado no Verratti. E aí? Olha, se essa proposta chegou, foi para ele. Para o clube não chegou nada. Então nós contamos com ele. Está dentro do nosso planejamento 2026. Agora, se ele recebeu essa proposta e é interessante para ele, e eu ainda vi assim, e eu até entendo, né, porque não é fácil um jogador com 37 anos ter uma proposta muito maior, com um tempo maior de contrato, ele que tem que vir e falar pra gente. Mas eu entendo o seguinte, se ele vir com uma proposta ganhando mais do que ele ganha no Vasco, com um tempo maior de contrato, eu entendi também que assim, vai ser difícil a gente cobrir isso. Eu não vou fazer um contrato de 3 anos com o Verratti, ele com 37 anos, né? Mas queremos ele aqui, por tudo isso que o Breyer falou. E eu acompanhei muitos jogos do Vasco e vi muito o comportamento do Verratti no banco. Difícil, você não viu o Verratti entrando no jogo bicudo, pelo contrário, ele entrava querendo ajudar de alguma forma. Verdade. Eu me recordo muito bem um jogo que o Ryan ficou de fora contra o Bragantino, em Bragança, que o Vasco ganha o jogo com 2 gols dele, e que todo mundo falou, o Verratti agora é titular de novo. O Ryan voltou a titular, ele foi pro banco. Qualquer outro jogador, artilheiro do time na temporada, titular do time sempre, volta pro time, faz 2 gols, fala assim, eu vou jogar. Teria todo o direito de ficar chateado. Deve ter ficado, mas não atrapalhou o grupo, o elenco. Então, acho que você tem um cara desse no elenco, com a experiência dele, e eu percebo que o Verratti gosta de estar no Vasco da Gama. É isso aí, foi isso que eu falei. Esse foi o meu comentário. Eu já encontrei ele aqui em umas 3 ocasiões, muito bem adaptado, entrosado. Isso tudo conta. E eu também vejo o lado do Vasco com o seu presidente dizendo, cara, eu não posso fazer um esforço maior do que já tem. O Breyer falou, o salário dele é um dos maiores do time. Eu não sei quanto tempo é esse contrato. Se o Breyer até o fim do souber ano. Aí, eu não sei por quanto tempo ainda... Até o fim do ano. Como que o Pedrinho, que está nessa crise financeira do clube, tentando vender a SAF, tentando fazer acordos judiciais para buscar soluções financeiras para o clube, ele vai para um jogador de 37 anos, que hoje não é o titular do time,
que já tem contrato, ele não precisa renovar contrato, ele já tem um contrato até o final do ano. Ele vai chegar para esse cara e cobrir proposta. E não acredito que o senhor vai pagar Também não. mais do que ele ganha no Vasco. Claro que não vai. Não acredito. Não vai mesmo. Aí é uma escolha dele, o Pedrinho deixa claro isso. O Pedrinho deixa claro isso, cara. Se a proposta foi para ele, ele tem que vir falar com a gente. A proposta do Cerro seria por 3 anos de contrato. Aí é uma questão do tempo. Ele vai tempo ganhar, que interessa, né? Ele vai ganhar Jogaria um até os salário 40. mensal menor, mas no global, nesses 3 anos... Vai acabar ganhando mais. É um contrato maior. Mas aí, é isso. O Vasco, nessa situação financeira, não pode se dar o luxo de já de antemão chegar pro Verratti, olha, pela sua identificação, pelo seu profissionalismo, pelos seus gols, a gente já vai deixar encaminhado aqui um contrato para mais uma temporada. Porque nem o Palmeiras, que é o Palmeiras, que tem hoje uma condição financeira muito mais confortável que a do Vasco, faz isso. Com jogadores nessa idade, é ano a ano. Chega no fim do ano, a gente conversa de novo e vê se renova por mais um. E o Vasco está adotando a mesma postura, porque é o mínimo de responsabilidade que se exige. Então, o Verratti, nesse ponto, ele pode demonstrar também que essa identificação construída vai além, que ele de fato quer terminar a trajetória dele no clube com um título, com essa marca talvez de maior artilheiro estrangeiro. Então agora está mais na mão do Verratti permanecer ou não. E eu acredito que para o Vasco o ideal seria a permanência do Verratti, mesmo como alternativa, e a chegada de um centroavante mais móvel. E no caso o Brenner. O Brenner. Mas só para a gente fechar aqui, eu acho que até que eu sei qual vai ser a sua resposta, mas não custa nada a gente chegar nela. Se a chegada do Brenner tiver vinculada financeiramente à saída do Verratti, quando eu digo financeiramente, porque você desafoga um pouco sua folha de pagamento, quem sabe consegue uma graninha lá do Cerro e tal, né, etc. E a gente sabe que o Vasco está negociando a proposta que o Vasco fez para o Udinese. Está muito abaixo daquilo que o Udinese quer. Então, tratativas, conversas, talvez empréstimo e tal, etc. Se para chegar o Brenner, o Verratti tiver que ir embora, beleza, bom negócio. Apenas 31% das empresas automatizam o WhatsApp com chatbots de IA. E a maioria... Então, William, essa resposta é mais difícil porque o torcedor, olhando, Verratti se tornou reserva, agora pela ideia do treinador ele já não é tão imprescindível assim. A resposta fácil chega o jogador mais jovem, Sim. Chegando agora... Isso que eu estava te falando que eu achava que a resposta era fácil. Assim, por outro lado, o Verratti tem entregado uma média de gols muito alta para um time do nível do Vasco. Então, esses gols que o Verratti entrega são muito respeitáveis. Não é uma garantia que o Brenner, mesmo se encaixando melhor nas ideias do Diniz, vai chegar a entregar 27 gols numa temporada. Vai ser o artilheiro do Brasil no ano. Então, por tudo isso, eu vejo que é preciso fazer uma decisão racional, com calma. E eu vejo que a diretoria do Vasco não está atrelando uma coisa na outra. Verratti e Brenner são excludentes, porque há essa possibilidade de perder o Rayan. E o Rayan é um jogador com muito mercado, jogador valorizado. Aí seria uma grana boa, né? E aí, se você perde o Rayan, o Brenner seria esse cara e o Verratti continuaria como alternativa. Então, no cenário ideal, mesmo que o Rayan permaneça até o meio do ano, quem sabe, o Vasco, pensando em profundidade de elenco, competição sul-americana, Copa do Brasil e brasileiro começando antes, o ideal seria ter esses jogadores no elenco para ter um pouco mais de competitividade. Então é isso aí, galera. Assistimos aí os comentários da SPN e vou dar meu comentário final. E vou deixar para vocês uma pergunta interessante. Respondam nos comentários. Vocês preferem que o Verratti saia ou vocês preferem que o Verratti fique para acrescentar o elenco, como ele já é importante, né? Junto com o Brenner que está chegando. Eu acredito que o Brenner vai vir, tá? Eu acredito que a Udinese vai aceitar a proposta do Brenner, mas eu não afirmo nada. Estou aqui apenas falando em cima do que eu tenho ouvido no YouTube, em canais sérios aqui, tá? Porque não são mais todos os canais que eu acredito. Os canais que eu vi, eu estou passando a acreditar que realmente o Brenner pode vir para o Vasco. Então a pergunta é essa. Vocês querem ver só o Brenner e o Rayan com o risco de sair no meio do ano e ficar só com o Brenner como atacante, e aí o Vasco tem que correr às pressas para trazer um atacante, para ainda se adaptar ao futebol do Diniz, ou vocês preferem já ter o Verratti, que já está encorpado no time, pode assumir a vaga de titularidade caso o Rayan seja vendido, ou até mesmo para ser o reserva do Brenner?
E vamos supor que o Brenner venha e logo de cara não se adapte ao jogo do Vasco. Vamos supor que ele demore de se entrosar. O Verratti, já sabemos como ele joga, ele já foi titular. Então, é bom ter o Verratti, tá, galera? Eu tô dando a minha opinião. Eu não quero que o Verratti saia. Deixa ele manter o contrato dele até o final do ano, a não ser que o Cerro chegue, banque tudo que tá oferecendo aí bancar, que quer tirar ele por 3 anos. Eu não acredito que o Cerro Porteño vai bancar o salário do Verratti, mas enfim, foi isso. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e deixando bem claro também, tá? Eu não sou nenhum leigo. Eu só sei que você só vai se inscrever no meu canal se você estiver gostando do meu conteúdo. E Vascaíno ajuda Vascaíno. Me ajuda aí com esse meu canal. Dependo muito desse canal futuramente. Eu quero monetizar esse canal, mas como torcedor, não como esses jornalistas de YouTube aí, fanfarrões que andam mentindo, enganando o torcedor só para ganhar like. Se eu for ganhando like de pouco em pouco, mas os torcedores, os meus inscritos veem que eu estou falando a verdade, que assim seja. Eu prefiro ganhar inscritos com sinceridade, passando sinceridade para vocês acreditando em mim, do que eu ficar enganando vocês, tá bom? Então é isso. E trouxe meu sobrinho aqui mais cedo, né? Enquanto houver uma criança, o sentimento vascaíno nunca irá acabar. O Vasco será sempre imortal. Então, estou trazendo meu sobrinho para torcer pro Vasco. E eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar com a camisa do Vascão torcendo junto comigo, é isso. Quem sabe no futuro vídeo lá, daqui a um ano, eu volto com ele aqui, né? Vendo uma final do Vasco, Vasco-Flamengo numa final da Libertadores, já pensou? É isso, galera.